Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão com André Rummel. Lembrando que o propósito desse programa é trazer a conexão do reino com os nossos negócios, com o nosso dia a dia, falando sobre empreendedorismo, cidadania, todas as nossas atividades do dia a dia é o que a gente busca trabalhar aqui neste programa. E hoje eu fiz um convite muito especial a um amigo precioso, Carlos Scholz. É um especialista na área imobiliária, é um grande gestor de equipe e eu vou fazer algumas perguntas para ele bem legais que podem ajudar você no seu negócio. Por isso, preste atenção, veja como é que isso vai funcionar e colha as pérolas aqui que o Carlos vai falar, que eu creio que vai te ajudar muito. Carlos, muito obrigado por você aceitar o convite de participar dessa edição. Você é alguém que eu admiro, alguém que eu gosto e não é de hoje, faz tempo já. E sei que você tem muito para agregar. Nós vamos fazer um bate-papo rápido depois. Eu quero que você volte no programa para a gente continuar falando de outras coisas. Mas em especial hoje eu quero falar um pouquinho do teu trabalho, daquilo que você faz no seu dia a dia, em especial daquilo que você faz na condução da equipe que você está ligado. Conta um pouquinho para nós disso, né? Você formado em administração, em teologia, é alguém com bastante conhecimento técnico e que trabalha hoje num grande grupo imobiliário. Conta para nós um pouquinho disso e como que você tem lidado com esse dia a dia, com essas equipes, com as pessoas que você trabalha e como o reino se conecta em tudo isso também. Legal. Na verdade, a gratidão é minha de estar aqui, né, André? É um grande prazer, é uma alegria muito grande mesmo, principalmente estar com alguém que eu admiro muito, né? Isso é uma referência para todos nós e é uma alegria, é um prazer. Eu hoje faço parte de um grupo imobiliário bem relevante em Curitiba, né, bem posicionado no mercado imobiliário já há alguns anos. Eu tenho toda uma formação na área de administração de empresa, desenvolvimento humano. Foquei muito a minha carreira na área de pessoas, desenvolvimento realmente de profissionais. Trabalhei durante bastante tempo com desenvolvimento de executivos, trazendo mais para um lado de mentoria, preparação de equipes. Então, é uma Neurolinguística também é algo que você neurolinguística, se formou PNL, também. sim. Uhum. Tenho uma formação nessa área. Tenho uma formação em todo esse processo já há alguns anos, uso bastante no dia a dia. E faz toda a diferença, né? Quando você fala de gestão de pessoas, quando você é, entende melhor as pessoas, quando você consegue se conectar melhor com as pessoas, você consegue um rendimento maior do grupo e, consequentemente, você vai render muito mais como empresa, Essa é como uma dica equipe. legal, né? Ler as pessoas, né? Sim, Entender o que as pessoas precisam. Isso é algo que eu diria até para você que está em casa hoje extremamente significativo, né? Há livros, há literatura e há conhecimento para se adquirir nesse sentido, né? sim. Eu passei na minha vida por duas fases da administração como um todo, né? Eu passei num momento da administração onde você tinha a administração por entrega, e aí você tinha uma compensação por essa entrega, e se você não entregava isso num determinado período de tempo, você simplesmente não servia mais para uma estrutura. E num determinado momento essa chave virou, o mindset das empresas mudou, o mindset dos gestores mudou, e aí a gente começou a entender melhor que o maior patrimônio de uma empresa hoje é o patrimônio humano. É verdade. Né? Quando você fala de pessoas, quando você fala de seres humanos, pessoas que têm uma vida e elas se conectam com o trabalho e conseguem conciliar isso de uma maneira equilibrada, eles frutificam muito mais, eles rendem muito mais. E como você faz isso na administração da sua equipe hoje, né? Como é que funciona isso? Como é que é lidar com pessoas tão diferentes? Porque no mercado imobiliário você tem gente que se especializou para ser corretor de imóveis, tem gente que se especializou para ser avaliador, mas tem gente que não se especializou, mas está nesse mercado e está buscando se especializar, né? Como é que é esse dia a dia? A minha entrada no mercado imobiliário foi bem interessante, porque dentro de uma estrutura de trabalho na época, eu comecei a trabalhar com uma empresa voltada a esse mercado, trazendo todo um processo para a diretoria, trabalhando o desenvolvimento dos executivos. E aí isso desceu para a equipe comercial e eu comecei a trabalhá-los. Em algum momento eu percebi
de que faltava alguma coisa ainda. Eu precisava ir para a rua. Eu nunca tinha sido corretor de imóveis, eu nunca tinha Pois essa é trabalhado uma com chave isso. interessante, hein, cara? Sim, faz Você que toda a está em diferença. casa, e você que está nos assistindo, preste bem atenção. Colocar a mão na massa, né? Sim, sim. Queimar a sola do pé faz toda a diferença. E aí eu fui entender quais eram as alegrias e quais eram as dores desses profissionais do mercado, né? E eu comecei a entender um pouco melhor como é que isso funciona. E comecei a trazer isso para dentro da equipe, né? Quando você tem domínio de uma informação não simplesmente teórica, mas você tem ela na prática, a sua equipe confia mais em você. Você consegue acessar melhor a sua equipe. Eu Legal. gosto do modelo de gestão onde você, como gestor, consegue ser, você consegue se associar e se desassociar. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento você se associa totalmente à tua equipe, você se insere no meio da tua equipe, você está totalmente aglutinado neles e trocando essa simbiose, porque dentro de uma equipe você tem uma heterogeneidade de pessoas. As pessoas são Verdade. diferentes. Cada ser humano é um ser humano, cada um tem uma necessidade, uma estrutura diferente emocional, um perfil comportamental diferente, porque isso é muito importante. Fato. Você, como gestor, entender qual é o tipo de perfil comportamental que a sua equipe tem e acessar cada um deles da maneira correta. Então, nesse momento, eu digo que você, como gestor, tem que estar associado à sua equipe. E num determinado momento, você tem que se desassociar. Você sai do meio do contexto geral, cria uma visão mais ampla, mais macro, e aí você percebe quais são os pontos em que você pode fazer a intervenção e deve fazer a intervenção. E esse é o diferencial, na verdade, né? Porque a maioria dos empreendedores vão até colocar a mão na massa, mas aí acabam ficando no operacional de forma definitiva. Sim. Não voltam mais para um perfil estratégico, não voltam mais para a gestão do negócio, né? Isso é algo significativo que você falou. Isso a gente consegue perceber muito claramente naqueles que têm um perfil mais centralizador. O pessoal que veio de um mercado de trabalho onde o fato é você ter um cargo e manter um cargo. Você ter um objetivo e só pensar naquele objetivo. A partir do momento que o mercado exige que você tenha uma visão mais ampla, que você tenha uma visão mais aberta, mais clara, não correndo o risco de ter uma visão míope daquilo que você está fazendo, que existem grandes possibilidades e muitas outras possibilidades, você começa a perceber que a centralização não é saudável. E aí você começa a perceber que o seu grupo tem muita informação para te entregar e te faz avançar muito mais. Na verdade, quem faz com que um bom líder avance são os liderados. Quando você Fato. consegue dar espaço para eles e potencializar aquilo que eles têm de melhor dentro deles, eles vão te levar para outro E é nível. interessante que quando eu pensei em convidar você, eu imaginei justamente o que você falou, dessa diferença que existe do tipo de pessoas, mas nós temos ainda o tipo de idade, as diferenças de idade, as diferenças de conhecimento e classe social entre as Sim, pessoas, e você também tem a distinção do conhecimento técnico que essas sim, pessoas têm, né? sim. Então são N variáveis que eu diria que são até muito mais amplas do que outros mercados de um modo geral, porque dependendo daquilo que você faça, você tenta contratar pessoas mais ou menos naquele perfil que você já está acostumado a trabalhar. No teu negócio, isso é muito diferente, né? Sim, sim. E uma coisa que demonstrou isso muito forte foi o processo da pandemia. Porque o que aconteceu? Muitas pessoas do mercado de trabalho deixaram de ocupar algumas posições de mercado de trabalho e entenderam que esse mercado imobiliário era um bom negócio. Porque foi um boom. O contrário, né, do que aconteceu com muitos mercados, o mercado imobiliário na época da pandemia, ele cresceu demais. E na verdade não foi uma bolha, né? Porque na verdade ele continua crescendo, né? Ele Sim, continua em sim, desenvolvimento, sim. né? Hoje o mercado ele está acomodando mais. Nós tivemos um pico muito grande durante a pandemia. Os imóveis eles avançaram nos valores de uma maneira assim exorbitante. Nós tivemos momentos em que imóveis valorizaram 40% e hoje eles estão voltando. Há uma confusão no mercado dizendo que o mercado está caindo, mas na verdade não. Você tem o pré-pandemia, daí você tem a pandemia e agora o final da pandemia. Então o mercado estava equalizando no início da pandemia,
explodiu e agora ele está voltando ao que era, voltando ao normal. E tudo isso tem que conjugar com o que as pessoas sabem sobre isso Sim, para poder, na sim, verdade, fazerem algum tipo de atendimento, né? sim, Seja sim. venda, seja locação, mas... Então, o que aconteceu nesse processo? Muita gente veio para o mercado imobiliário, muita gente despreparada, inclusive. Pessoas que tinham outras profissões e vieram. Algumas gostaram desse mercado e agregaram muita coisa nesse mercado. Né? Hoje você tem um mercado muito grande de imóveis por relacionamento. Você tinha, eu tenho pessoas na minha equipe que são advogados. Eu tenho pessoas na minha equipe que são médicos, médicos não, perdão, dentistas, que deixaram a profissão e vieram para esse mercado porque entenderam que esse mercado era um mercado em desenvolvimento. A transição de uma carreira não é um problema, né? É como fazer, que aí é tema, inclusive, de um próximo trabalho que a gente possa fazer aqui, né? Dentro do processo de transição de carreira, inclusive isso era uma das coisas que eu trabalhava muito com os executivos, o processo de transição de carreira, porque ele é delicado, porque ele exige muito de você, ele exige uma entrega maior, mas ele te beneficia muito, porque ele te mostra até onde você chegou e até onde você pode chegar. A programação neurolinguística, ela te dá muito esse parâmetro, porque você consegue enxergar o teu hoje, mas consegue perceber o que você pode construir para amanhã. Então, quando a gente fala de uma transição de carreira, isso é algo assim que pulsa dentro do meu coração. Eu gosto muito disso, porque você consegue mostrar possibilidades para as pessoas que muitas vezes nem elas sabiam que tinham. É verdade. O potencial delas, em algum momento, está guardado, escondidinho ali dentro de uma caixinha, e daqui a pouco, pum, ele desbrota. Brota. Posso até estar enganado, mas o que deu essa visão para você foi justamente quando você saiu ali, mão na massa, junto com as pessoas, né? Sim. E aí você entendeu aquela dor. Isso aconteceu de fato. Eu fui um fruto muito claro assim de transição de carreira. Eu atuo na área comercial já há muito tempo. Eu fui representante comercial durante muito tempo. Trabalhei muito a região sul do país e em algum momento eu desenhei a minha carreira para sair desse mercado de representação comercial para passar para a área de desenvolvimento humano. Então eu fui começando a construir isso. Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que perder noite de sono, você vai ter que investir não só tempo, mas financeiramente para que você cresça e desenvolva. Aprendizado é algo que não se esgota, né? Eu já estou pensando agora na minha terceira faculdade, já estou pensando nisso, porque são coisas que o teu material, o teu intelecto, ninguém te leva. É verdade. Fisicamente você pode até estar desgastado, mas o teu intelecto, ele não se consome. Você falou uma chave preciosa. Você, em momento algum aqui do nosso bate-papo, você falou em negócio, mas você falou em desenvolvimento humano, né? Em desenvolvimento dessa carreira. Muito bom, e saber que você chegou nessa posição estratégica, que você está hoje liderando pessoas, e entender que isso é também um propósito, né? Porque você me fala muito sobre isso, esse propósito, o levar o reino também é uma chave do desenvolvimento humano, né? Nós estamos chegando no final aqui do nosso tempo. Foi precioso o que você falou, mas você vai ter que voltar mais vezes aqui para me contar mais detalhes disso tudo, né? Você que está nos assistindo pode ter certeza que tem muito conteúdo aqui. Siga o Carlos nas redes sociais, está aí o Instagram dele. Procure informações sobre como se desenvolver de forma adequada para que você possa transbordar isso na vida de outras pessoas, como o Carlos bem comentou aqui, como ele está fazendo, e isso tem sido um referencial e uma diferença nesse grupo empresarial e imobiliário que ele trabalha hoje. Então vale a pena você praticar esses conceitos que nós temos falado aqui, vale a pena você buscar esse conhecimento. Carlos, muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Você vai voltar, pode ter certeza disso. Sou grato demais pela confiança. Muito bom, muito gostoso. Queria perguntar muito mais coisa, mas o tempo na TV, ele parece que anda mais rápido, né? Parece que a gente começou agora há pouco. Foi muito rápido, realmente. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter assistido mais essa etapa do programa. Nós vamos continuar no próximo
próximo bloco com um convidado especial, o Fagner. Ele vai falar um pouquinho também sobre liderança. Hoje eu convidei 2 especialistas para falar de equipe, de liderança, e eu creio que logo depois do intervalo você vai continuar sendo abençoado nessa edição especial que nós estamos fazendo aqui, trazendo 2 profissionais do mercado para falar de conceitos muito bons. Deus abençoe poderosamente sua vida e já voltamos, hein? É rapidinho, 30 segundos. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Hummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Estamos de volta com o programa Conexão com André Hummel aqui na Rede Super, e dando continuidade ao que nós já estávamos falando no outro bloco sobre liderança, eu trouxe um especialista em consultoria empresarial, em inovação, um amigo precioso, o Fagner Oliveira. Ele é alguém que tem feito muita diferença também no ambiente dos empreendedores, porque é ele meu par de função nos empreendedores na Alcance Pinhais. Fagner, muito bom contar com a tua presença, muito bom ter você aqui batendo esse papo comigo sobre temas que você tira de letra aí e está bem ambientado, né? Eu que agradeço, André. Estar aqui presente com você é um presente mesmo para nós. Glória a Deus, o Senhor é bom e o Senhor une propósitos, né? Faz anos que a gente tem conversado e há anos que a gente tem idealizado projetos tão gostosos na área do empreendedorismo, né? E o Senhor tem proporcionado coisas muito boas. Os empreendedores Alcance têm crescido muito lá em Pinhais e vocês têm feito um trabalho de muita relevância lá, reverentes ao Senhor, relevantes na sociedade, né? Pastor Milton, muito bom. Quero trazer o Pastor Milton aqui também, até porque ele foi empresário muito tempo, né? Um baita do empreendedor. Então nós vamos trazer ele aqui também para poder falar com a nossa audiência. Fagner, eu teria aqui pelo menos uns 10 temas para a gente conversar, então você vai ter que voltar, já fica aqui o convite. Mas eu quero falar um pouquinho sobre liderança, porque a gente começou esse tema nessa edição, e liderar pessoas, eu diria que hoje é estratégico para qualquer dono de negócio, qualquer pessoa que trabalha numa empresa. Liderar é algo precioso. É isso que você tem também como ideia? Também. Acho que a liderança, André, ela é um privilégio, né? Você poder conduzir pessoas a um determinado propósito, a uma determinada ideia, a um determinado objetivo. Isso é um privilégio para nós, né? A gente tem que encarar isso como sendo um verdadeiro privilégio. Então, e como um privilégio, a gente precisa se capacitar para isso, para poder fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, a liderança, ela é treinável, ela não é algo que nasce com você, né? Pode ser alguns aspectos da liderança você pode ter dentro da sua personalidade, dentro da sua maneira de ser, mas a liderança em si, ela é treinável. Você se tornar um bom líder, um grande líder, exige treino, né? Exige prática. Você falou uma coisa muito interessante, né? Um privilégio. Muita gente acha isso um encargo, né? E tem uma diferença bem grande, né? Ainda mais para quem, como no teu caso, também pastoreia vidas, né? Ser empresário e pastorear vidas não é uma situação antagônica, pelo contrário, né? É uma situação convergente, né? Fala um pouquinho disso para nós aqui. Com certeza. Empreender e empreender no reino, né? Porque tudo é empreendedorismo, né? O empreendedorismo, se olhar para Jesus, né? Então vamos olhar para o nosso exemplo maior de liderança, nosso exemplo maior de tudo na nossa vida. Jesus foi um grande empreendedor. Jesus foi um grande estrategista, né? Ele montou uma estratégia de marketing fantástica, né? Tanto que isso chegou até os dias de hoje, né? 2000 e tantos anos e a estratégia dele ainda continua em pé. E a estratégia dele passa por construir discípulos, por formar discípulos. Por liderar. Né? Exatamente, por liderança. Né? Então, isso, quando nós aplicamos na nossa vida empresarial também, é como na vida pastoral. Né? Então, nós aplicamos isso da mesma maneira e nós vemos pessoas sendo tocadas, nós vemos pessoas crescendo, evoluindo, e assim a gente vê o propósito também sendo alcançado.
Muito bom. E você falou algo precioso, né? Nós temos um manual, né, para conduzir os nossos negócios e Jesus ensinou muito bem como nós deveríamos liderar, né? E essa liderança passava por um processo de caminhar junto, e isso é o que acontece dentro da igreja e acontece dentro das empresas, né? Sim. Enquanto consultor empresarial, agora mudando um pouquinho o chapéu do dia, né? Como consultor empresarial, você entende que isso hoje é uma chave de sucesso para uma empresa? Com certeza, com certeza. O empresário que ele consegue engajar sua equipe, consegue construir uma cultura. E aí quando a gente fala de cristianismo, o cristianismo ele tem uma cultura Exato, muito bem exatamente. definida, baseada em um código, né, Exato. que é a Bíblia. E isso a gente pode transportar facilmente para uma empresa, né? Uma empresa ela precisa ter um código, um manual a ser seguido, ela também precisa fomentar cultura, porque através da cultura é que você consegue engajar seus funcionários, consegue engajar as pessoas para que elas façam parte do projeto maior, né, da grande visão que todo empreendedor, quando abre um negócio, ele abre com uma grande visão. Né? Exato. Ele abre pensando, eu vou crescer, eu vou expandir. Eu vou ser a referência, o seu maior. Exatamente. Uhum. E aí ele precisa ter todos esses quesitos para poder construir esse negócio, construir essa visão, né? Isso é fato, né? Agora, existem barreiras que a gente percebe que os empresários acabam se autocolocando, na verdade, com relação a essa liderança no modelo e no estilo do que Jesus fazia, essa de caminhar junto. Tem muita gente que acha que isso não funciona, que eu preciso ter um nível estratégico que eu não converso com ninguém lá na ponta, e a ponta nunca vai me ver, a não ser nos eventos da empresa, né? Isso é algo muito ruim, né? Muito, muito, porque isso não imprime cultura, né? A gente tem falado sobre cultura, e aí fica a dica e a responsabilidade, né? Quem é o responsável por montar a cultura na sua empresa? Essa responsabilidade, ela é, em primeiro lugar, do empreendedor. O empreendedor, se você não montar, se você não for intencional em trazer uma cultura para dentro da sua empresa, saiba que uma cultura será colocada lá, você querendo ou não. Então, se você é um empreendedor cristão, você precisa buscar desenvolver uma cultura para que outra cultura não tome o lugar dessa. Em especial que essa cultura esteja apoiada por princípios que a gente defende, a gente acredita e a gente pratica no domingo na igreja, completamente, né? Completamente. A gente precisa muito disso, né? Mostrar que a nossa vida devocional a Deus, ela não é só no domingo, né? Ela acontece em todas as esferas e todas as áreas da nossa vida. É isso que Jesus espera de nós. É verdade. Eu defendo muito essa tese, essa visão, né, nas questões financeiras, mas elas funcionam em todas as outras, né? Em todas as áreas de uma empresa. A integridade, a cultura, o desenvolvimento, ela precisa ser intencional. Você que está nos assistindo precisa ter como uma chave preciosa desenvolver esse princípio bíblico que pode ser, como bem falado pelo Fagner aqui, um princípio a ser transportado para o dia a dia dos seus negócios, né? Porque quando nós fazemos essa desconexão, e me causa, confesso, a gente já falou sobre isso, me causa estranheza quando as pessoas dizem assim, eu tenho um trabalho, eu tenho uma visão de reino, mas eu tenho um trabalho secular. E eu falo, mas como é que tem essa divisão, né? Como é que a gente consegue? Eu tenho um ministério e eu tenho um trabalho secular. Né? Como que faz, né? Eu não consigo viver dessa forma. Para mim tudo é reino, o tempo todo, esse programa é reino, o tempo todo estamos aqui, estamos falando, as pessoas que estão nos assistindo, ou quem está aqui na produção, está escutando sobre isso. Tudo isso é reino, né? Com certeza. É essa visão que você também imprime no seu dia a dia enquanto gestor das suas equipes dentro da igreja ou dentro das suas atividades profissionais. Exatamente, exatamente. É o que a gente precisa buscar. Né? A gente precisa buscar trazer a realidade do reino, os valores do reino, a cultura do reino, para onde nós estivermos. É isso que Jesus propôs a nós, né, quando ele colocou a grande comissão a todos nós, e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas o pregar o evangelho não é necessariamente você ter que abrir sua Bíblia todo dia e pregar para o seu funcionário, mas que você possa demonstrar através das suas atitudes, né, da forma como você conduz o seu negócio, no seu dia a dia, que o evangelho é a tua bússola,
né, que dá o norte para tudo aquilo que você faz na sua vida, seja nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial. Todas essas áreas precisam ser norteadas pela palavra de Deus. E é interessante isso que você está trazendo, porque as pessoas acham que ser intencional em pregar a palavra é abrir realmente a Bíblia e começar a pegar o microfone numa praça, né? Ou num caminhão, como o Sérgio Gonzalez contou aqui no GKPN para nós. Foi muito precioso o testemunho dele, aquele devocional que ele fez. Mas não é só assim que a gente prega, né? Na verdade, quando nós temos qualidade no nosso trabalho, nós estamos pregando. Quando nós temos integridade no nosso trabalho, nós estamos pregando. E é importante, você que está nos assistindo, entender que são chaves preciosas conhecer as estruturas da palavra, mas por que conhecer a estrutura? Para que ela possa ser replicada, para que ela possa ser aplicada no dia a dia, no meu testemunho, na forma como eu converso com as pessoas, na forma como eu gero conexão com as pessoas, né? Há anos nós temos conexão e eu lembro que essa nossa conexão começou com você me fazendo uma visita na minha empresa, oferecendo um produto na época. Aquilo começou de forma intencional virando uma conexão. Sim. E, sei lá, 12, 15 anos depois... 15 anos, né? Estamos aí, mantemos a conexão, mantemos a amizade, porque entendemos que de forma intencional nos agregamos valor, nos agregamos algo que está dentro da Bíblia, está dentro dos princípios, né? É isso que você tem também feito nos teus relacionamentos, né? Perfeito, né? Gerar valor dentro dos relacionamentos. Não gerar valor só no negócio, não passa a ser só uma relação comercial, né? Você passa a gerar agora valor para as pessoas e é assim que você conquista, né? Isso até é uma estratégia de mercado, né? Você gerar valor, você conseguir gerar relacionamentos profundos para que assim você possa expandir o seu negócio e chegar em um resultado que talvez na via normal você não chegaria. São estratégias, na verdade, que a gente aprende a desenvolver. Mas é interessante que a gente vê isso como um padrão bíblico, né? Sim. Você vê homens e mulheres dentro da Bíblia gerando essa intencionalidade nas suas conexões para que pudessem ser úteis, né? Eu sempre fico impactado, por exemplo, quando você vê em alguns relatos bíblicos que aquele momento da conexão é que gerou uma transformação, né? José e aquele momento dentro do cárcere onde ele conversa lá com o padeiro, né? Aquele outro momento que você vê, né, quando a rainha de Sabá, por exemplo, vai visitar Salomão, uma conexão, né? Um momento ali que aquilo gera uma intencionalidade e nós podemos usar esse modelo, né? Muito legal. Com certeza. Fagner, é muito precioso quando a gente vê essa disposição de praticar o reino nos nossos negócios, né? E é gostoso quando a gente faz isso também dentro do Ministério de Empreendedores, né? É verdade. Conta um pouquinho para nós aí como é que tem sido as últimas edições e o que vocês estão planejando para 2024 aí. Legal, vamos lá. Os empreendedores lá em Pinhais, eles acontecem em um formato muito parecido com o de Curitiba, né? Porém mensalmente. Legal. Né? E lá a gente tem esse ano trabalhado muito sobre fidelidade. Né, sobre fidelidade em todas as áreas, né, não apenas a fidelidade financeira, né, porque daí vamos tratar só de dízimo e oferta, não, mas a fidelidade na gestão com as pessoas, né, e aí a gente entra na parte de capelania empresarial, que é algo que está ressurgindo, né, isso lá no início do século XX é algo que existia e que acabou se perdendo. E que foi estratégico naquela época do crescimento do reino. Exatamente. Então, isso a gente começou a trazer também momentos de oração e devocionais dentro das empresas, é algo que a gente também começou a praticar novamente. Então, a equipe de empreendedores mesmo se organiza para começar a ir visitar empresas. Olha só. O reino em movimento. Exatamente. Né? O meu pai, na verdade, foi ganho para Jesus nessa estratégia. Olha que né? Há 20 anos atrás, o meu pastor, o pastor Milton, estava fazendo uma reunião de oração numa empresa que o meu pai conhecia o dono e meu pai chegou olha lá. Só. A porta estava meio entreaberta. Esse testemunho. Olha que lindo. Meu pai foi ganho dessa maneira. Né? Meu pai foi ganho dessa forma. Então é algo muito, muito especial. Isso é estratégico, muito estratégico. Às vezes tem empresários que me procuram e falam assim, puxa, eu queria largar o meu negócio e ser pastor. E eu falo, mas espera aí, você está sendo pastor aonde você está? Por que não desenvolve isso? Exato. Né? Muito bom. Fagner,
o tempo na TV parece que anda mais ligeiro. Nós estamos chegando no fim dessa edição, mas foi muito precioso receber você aqui. Você vai voltar. Nós temos pelo menos mais 10 assuntos aqui que a gente tem que falar. E eu quero te encorajar, você que está nos assistindo, a compartilhar o link desse programa com outras pessoas, gerando conexão com outros empresários, com outras pessoas que precisam escutar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor pode fazer no mundo e no ambiente dos negócios. E quero te encorajar, se você mora para o lado de Pinhais ou para aquela região, vá visitar o Empreendedores Alcance lá em Pinhais, procure o Fagner. Tenho certeza que ele vai te receber muito bem lá, assim como você pode também participar dos Empreendedores Alcance em Curitiba, quando você buscar, né, nas nossas redes sociais ali, as nossas agendas, venha participar conosco, vai ser bem precioso. Deus abençoe poderosamente sua vida, muito obrigado pela sua audiência. Wagner, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe muito sua vida e seu ministério. Fique com Deus.